Fala pessoal, bem-vindo a mais um capítulo, mais um episódio do Desperta Responde. Hoje eu trago uma história que, na minha opinião particular, é uma das histórias mais incríveis que a Bíblia tem e ela fala muito ao seu coração. Ela está em 2 Reis, capítulo 13. É a história sobre um rei de Israel chamado Jeoacás. Ele era um rei que repetiu os erros dos reis passados e manteve ali as tradições de adorar a deuses pagãos. Inclusive tinha um determinado deus lá que ficava numa tora de madeira alta que o povo continuava adorando e ele não toliu isso. Pelo contrário, fez parte daquele processo e não deixou o Deus de Israel como o único Deus daquele povo. E o que obviamente acontece, a Bíblia fala que a ira de Deus se acendeu sobre Jeoacás, assim como tantos outros no passado. E por essa razão, ele subjuga o povo de Israel aos sírios. Então os sírios invadem Israel e fazem do povo de Israel um povo subjugado. Só que em determinado momento, o rei Jeoacás torna o seu coração em arrependimento para Deus. Isso é uma chave para o teu coração. Aprende com as escrituras o que você deve fazer nesse momento. E é por essa razão que você está assistindo esse vídeo. Porque em determinado momento da sua vida, os seus olhos, o seu coração, a sua mente se distraiu. Você foi para um lado distante de Deus e talvez indiscriminadamente tenha adorado a outros deuses. Se você não confia a tua fortuna, o pouco dinheiro que você tem ou muito dinheiro que você tem a Deus, o teu Deus é outro. Se você confia na tua capacidade de persuasão ou no seu cargo ou em qualquer outra coisa, o seu Deus não é o Deus de Israel, não é o Deus da igreja. E é essa mensagem que eu quero trazer aqui. Olha o que acontece. O versículo 4 do capítulo 13 fala o seguinte: então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e esse o atendeu, porquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. O que significa que o representante daquele povo, assim como você, representante da sua vida, se inclinou diante de Deus em arrependimento. E o que acontece? A mão de Deus se move sobre o arrependimento para com aquele povo. E sabe o que acontece? O jogo muda aí, a história muda. A Bíblia vai falar que o Senhor providenciou um Salvador para Israel. Aqui essa história te leva, né? A história da sua vida, em que em algum momento da tua história, Deus te apresentou a um lugar chamado arrependimento. E o arrependimento fez com que você recebesse a graça divina através do Salvador. É esse mesmo que você está confabulando dentro do seu coração, Jesus o Cristo, visto que Cristo é um título. E ele fala: libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus e puderam voltar a morar em suas tendas como antigamente. Uma das coisas mais maravilhosas que existem na relação com Deus é que ele tem sim o seu juízo, mas ele tem também a sua graça. Existe uma balança perfeita em todas essas coisas, mas todas as vezes que o nosso coração se inclinar em arrependimento e a gente buscá-lo verdadeiramente, é isso que acontece. É voltar para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. E esse retrato de que o povo pôde voltar a morar em suas tendas como antigamente é um retrato de descanso, de paz. E é tudo que a gente precisa. A Bíblia não fala que a gente não vai passar por dificuldades, tempos difíceis. O que ela fala é que se o nosso coração se arrepender, a gente vai aprender a descansar em tempos difíceis. Mas olha que coisa mais interessante. Mais pra frente, depois da morte de Elias, ele fala uma coisa que eu fiquei muito intrigado. A Bíblia fala que em determinado momento o povo volta a cometer os mesmos erros de antigamente. E depois da morte de Elias, alguns fatos destacados aconteceram. Mas olha que coisa linda. A Bíblia retrata que Deus lembra de homens que geraram impacto por gerações. Abraão, Isaac e Jacó. E por causa da aliança de Deus para com eles, o povo recebeu uma sobrevida, digamos assim. Mesmo tendo voltado ao curso errado da sua história, do seu comportamento, Deus provoca uma sobrevida sobre aquele povo. Olha o que ele fala. Ele fala assim, porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas e demonstrou seu carinho para com eles por causa da aliança celebrada lá em Abraão, Isaac e Jacó. Até nossos dias não quis destruir e nem os rejeitou para longe da sua face. O que a Bíblia está falando aqui? Que para você não só se levantar em arrependimento e começar uma vida nova com Deus, não é só isso, mas para que você seja um homem, seja uma mulher que gere impacto para as próximas gerações. Existe uma ideia aqui abrandada para a relação de Deus para com os seus filhos. Gere o impacto para as próximas gerações.
É aqui e agora. Não haverá outra vida. Essa é a lição que a gente deixa aqui no dia de hoje no Desperta Responde. Para que você não só incline o teu coração de arrependimento, para que Deus possa mover a mão sobre você, mas ainda mais interessante, para que você gere um impacto em posicionamento com Deus, em um relacionamento íntimo com Deus, gere um impacto na nação, não só hoje, mas para as próximas gerações. Espero ter te abençoado essa palavra. Comenta aqui o que você achou, se você tem uma história dessa para dividir e para a gente citar no próximo capítulo aqui. Deus abençoe. Yeah.